Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, para a nossa reflexão de hoje meu subtítulo: 10 provas de que Pedro, apóstolo Pedro, nunca esteve em Roma. Então, 10 provas de que Pedro nunca esteve em Roma. Então, eu enumerei aqui e eu quero trazer para vocês bem rápido, de forma bem sucinta aqui, sem estar fazendo muito comentário a respeito deste assunto, já que o mesmo traz as respostas, tá? Então, quero trazer brevemente esse estudo. O próprio estudo já está trazendo o esclarecimento. Vamos comigo? Vamos lá. Então, primeiro ponto. A comissão de Cristo a Pedro, a grande comissão, ao ID, tá certo? Está sempre e representa um embaraço aos irmãos católicos. Então, primeiro ponto, trazendo aqui a afirmação de que essa comissão de Cristo a Pedro com relação a Roma é o calcanhar de Aquiles, né? É algo assim que é embaraçoso aos nossos irmãos católicos. E eu vou explicar por quê. Cristo comissionou Pedro a se tornar o principal apóstolo aos circuncisos judeus. Vai pegando aí, você vai entender por que eu estou falando. Então, Cristo comissionou a Pedro para se tornar o principal apóstolo aos circuncisos, quer dizer, ao povo judeu. Não aos incircuncisos, povo gentio. Tudo que não é judeu é gentio. Vai pegando aí e eu explico por que assim em todos os pontos, tá? Então vai pegando que você vai entendendo rápido. Sei que você é inteligente, você vai conseguir. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, Paulo falando, tá? Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, Paulo falando, com eficácia para os gentios. Resumindo até aqui, Pedro era e foi comissionado para falar, pregar e ensinar ao povo judeu, povo circunciso, o povo da circuncisão. Tá? Eu já tenho, neste canal, eu já tenho sobre a circuncisão, tá? Que é aquele cortinho que faz ali no pipizinho da criança, né? No pênis, quando está ali, quando ela vai ser apresentada, né? No 8º dia, num templo judaico. Tá? Então, essa é a informação da primeira parte. Essa verdade está expressa na linguagem mais clara. Paulo, não Pedro, é quem foi comissionado para ser apóstolo entre os gentios. E quem escreveu a epístola aos romanos? Quem foi que escreveu a epístola aos romanos? Quem foi? Já que nós estamos falando sobre Roma. O assunto é Roma, Igreja Católica Apostólica de Roma, ou romana. Claro que não foi Pedro. Gálatas 2,9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me foi havido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios, a eles a circuncisão. Gálatas 2,9. Então, lembrando que Paulo foi comissionado para o judeu, que eram os circuncisos, que tinham que fazer aquela circuncisão. E Paulo foi encomendado, direcionado, comissionado aos gentios, que eram os incircuncisos. Tá? Então aqui já vou adiantar que foi Paulo que fez as viagens missionárias e é o que foi até Roma e não Pedro. Então, ok? Já vou adiantar. Paulo também menciona o seu ofício especial como apóstolo aos gentios, na segunda carta de Timóteo 1,11, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor aos gentios. Já disse, todo aquele que não é judeu é gentio, inclusive o romano, o grego, etc. e tal. Em parte nenhuma, Pedro é chamado um apóstolo ao gentio, em parte nenhuma das escrituras sagradas. E isto torna impossível que ele tenha sido, ou tenha ido, ou tenha sido comissionado a Roma para se tornar o líder da comunidade gentia. Impossível Pedro ser o Papa, ou o primeiro Papa de Roma.
Segundo ponto, Paulo disse especificadamente aos gentios romanos que ele, não Pedro, havia sido escolhido para ser apóstolo deles. Entre aspas, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, Romanos 15:16. Romanos 15:16. Tá? Então não foi Pedro que escreveu aos romanos, a igreja de Roma, mas foi Paulo, ok? Então Paulo recebeu esse encargo diretamente de Cristo. Ele até relata mais, em Romanos 15:16, que foi Cristo que o tinha escolhido para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então, mais uma passagem. Paulo estabeleceu a única igreja em Roma e não Pedro. Então, Paulo ele estabeleceu ali, naquela época, a verdadeira igreja única nesse sentido, tá? Naquela localidade. Terceiro ponto, somos informados pelo próprio Paulo que foi ele, não Pedro, que ainda iria a Roma para fundar oficialmente ali a igreja local daquela cidade. Romanos 1:11. Tá certo? Olha que interessante Romanos 1:11. Porque desejo ver-vos para ver ou para ter convosco e comunicar ao dom espiritual as coisas de Deus, para que sejais confortados, para que recebam de Deus. Romanos 1:11. Está lá. É uma das epístolas escritas por Paulo e não por Pedro. A igreja local em Roma não foi oficialmente estabelecida senão em 55 ou 56 DC, quer dizer, depois de Cristo. Mesmo assim, os católicos gostariam que acreditássemos que Pedro fez isso 10 anos antes, no reinado de Cláudio. Nem Pedro, nem Paulo estabeleceram igreja católica universal, não. Paulo estabeleceu a igreja local, tá? Não tem nada a ver com a igreja católica apostólica romana. Isso foi dado esse título depois, de forma universal depois, tá certo? Essas provas são dadas principalmente para ilustrar que absolutamente impossível, seja impossível, Pedro esteja ou que esteve de modo a associar-se a qualquer igreja em Roma. Então Pedro, volta a dizer, é impossível, nunca esteve nessas viagens. Paulo, sim. Quarto ponto, encontramos Paulo não apenas desejando estabelecer a igreja local em Roma, como afirmando e enfatizando que a sua política nunca foi de edificar sobre alicerce lançado por outro homem. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15:20. Eu não sei qual a sua tradução aí, mas é a mesma e o mesmo entendimento que eu tenho, ok? Se Pedro tivesse fundado a igreja local em Roma, uns 10 anos antes dessa declaração, ela representaria uma séria afronta a Pedro. Estaria contradizendo, tá? Essa simples declaração é uma prova de que Pedro nunca esteve em Roma antes desse tempo para ali fundar igreja alguma. Então as datas não batem, não é possível, ok? Quinto ponto, no final da epístola de Paulo aos Romanos, Paulo saúda nada menos de que 28 pessoas diferentes, mas nunca menciona Pedro em vez ou em qualquer lugar. Então, se ele saúda aqui as pessoas, devia ter saudado também a Pedro se ele estivesse em Roma, mas ele não estava, ele estava com os judeus e não em Roma. Tá, Romanos 16, você pode ler de carreirinha. E aí ele recomenda, e aí ele fala, olha, saudai Priscila, Áquila, Epeneto, Maria, Andrônito, Júnias, Amplias, Urbano, Estaques, Apeles. Ele vai falando, Herodião, Eristábulo, Trifona, Narfaso, Trifosa, Persídio. Ele vai falando o nome de pessoas, tá? Hermes, Júlia, e aí chega a dizer aqui, e a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, Romanos 16, de 1 a 27. Eu não vou ler tudo isso aqui, tá? Então, Romanos 16, de 1 a 27, leia de carreirinha. Lembrando que Paulo saudou essas pessoas em 55, 56 DC, depois de Cristo. Por que ele não mencionou Pedro em todas essas saudações? Simplesmente porque Pedro não estava ali. Fechou? Ok? Então vamos lá. Uns 4 anos após ter escrito aos Romanos, Paulo foi levado como prisioneiro a Roma a fim de comparecer diante de César. Aqui, nessa escrita, em uma de suas viagens,
tá? Nesse inteirinho, nesse intermédio, nessa pausa, ele foi preso, ele foi levado a Roma, como ele estava fazendo as viagens missionárias, e ele foi levado a Roma diante de César, trazendo a ele essa comunidade. E foram todos encontrá-lo, Atos 28:15, quando ele foi levado, tá certo? E de lá ouvimos os irmãos novos os irmãos novos daquela época que estavam se convertendo na Praça da Ápia e das Três Vendas, uma localização, uma localidade ali. Vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo, Atos 28:15. Então, quando Paulo chegou àquele lugar, numa praça, tá certo? Os irmãos ficaram muito felizes e ficaram cheios de ânimo, porque Paulo estava ali, mesmo sendo preso, mesmo sendo intimado, tá certo? Mais uma vez, não existe uma única menção de Pedro entre os irmãos daquele lugar. É absurdo, é absurdamente dizer que Pedro foi o primeiro papa, tá bom? Então não existe essa menção, essa narrativa em nenhum livro, em nenhuma das epístolas. Por que será que Pedro não estava em Roma? Por quê? Vamos terminar. Quando finalmente Paulo chegou a Roma, a primeira coisa que ele fez foi convocar os principais dos judeus, Atos 28:17. Por que não menciona ali Pedro? Em nenhum momento, nem de passagem ele menciona, tá? Então vai lendo aí, você pode pegar Atos 28:17. Curioso é que os principais dos judeus afirmaram que Paulo sabiam sobre os ensinos básicos de Cristo. O que eles sabiam era que em toda parte se fala contra esta seita. Quando se falava em cristianismo, quando se falava em seguidores de Cristo, diziam que era uma seita, certo? Então era tido como seita. O cristianismo, ser chamado de cristão, era naquela época ser chamado, ou pelo menos ter a ideia de que eles eram uma seita. Uma seita, uma facção, tá? Então vai olhando aí, você vai entender melhor. Basicamente é isso. Após a rejeição dos anciãos judeus, Paulo alugou a sua própria casa por 2 anos, esteve ali, escreveu epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, Hebreus. Então ele menciona essas epístolas ao qual ele escreveu, sem mencionar, obviamente, sem dizer nada a respeito de Pedro. Então Pedro logo não era o apóstolo dos gentios, mas sim do judeu, tá? Então a circuncisão aí não estava em Roma, então não é possível, tá? 9, quando terminou a prisão de Paulo, por 2 anos ele ficou ali, ele foi liberado. Mas 4 anos depois, em 65 DC, ele foi enviado de volta à prisão em Roma. Pegaram ele de novo. Nesse tempo, teve que comparecer diante do trono de César com a condenação à morte. A primeira foi para chamar a atenção, para eles trazer explicações a respeito do que ele estava fazendo, que ele estava pregando Cristo e esse ressurreto, né? E dessa vez agora eles conseguiram aí, né, com toda sorte de mentiras e testemunhas falsas, fazer a prisão aqui de Paulo. Mas a prisão aqui foi para condenação e morte. Segundo alguns historiadores, Paulo esteve preso em Roma 2 anos, entre 61 e 63. Depois ele foi liberado dessa prisão, né? Os seus acusadores não acharam nada que pudesse naquele tempo, mas depois ele foi obrigado a voltar, né? E viajou novamente para lá. Tá? Ele passou ali até pela Espanha, né? Passou por lá, que fala que ele passou pela Espanha. E pela antiga acusação e por tudo aquilo que ele foi denominado, então ele foi decapitado na ordem de Nero em 67. Então Paulo aqui fala, segundo os estudiosos, que ele foi decapitado por ordem de Nero em 67. Tudo isto casa com as várias evidências da Bíblia. Paulo descreve amplamente essas circunstâncias em 2 Timóteo 4,16, 2 Timóteo 4,16. Dá uma olhadinha lá que você vai encontrar essa passagem. Então isso significa, e devemos crer que a liderança católica sempre mentiu, nunca falou a verdade para o povo católico. Então é insustentável que Pedro estivesse lá. 10 e último ponto, né, o 10º ponto, Paulo escreveu 2 Timóteo 4,16. Diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não seja imputado como um pecado, uma falta. Então, logo, né, se fosse Pedro aqui, Pedro estaria em falta, Pedro teria cometido um grave erro, tá certo? Mas não, ele não estava aqui, ele estava dizendo a liderança que estava ali em Roma. Tá? A verdade se torna clara, Paulo escreveu a Roma, ele havia estado em Roma e no final escreveu pelo menos 6 epístolas de Roma,
porém nunca mencionou Pedro. 2 Timóteo 4,11, ele diz, só Lucas está comigo, portanto Pedro nunca foi bispo de Roma, somente Lucas, o médico, esteve com ele. E onde estava Pedro em 45 desse ano? Onde estava? Então dá uma olhadinha lá em Atos 12, 3 e 4, dá uma olhadinha, tá? Dá uma olhadinha também em 1 Pedro 5,13, 1 Pedro 5,13, dá uma confirmada lá e vocês vão ter o entendimento daquilo que eu estou falando. Essa fonte é um trecho extraído de Simon Peters, é uma versão aqui, a tradução adaptada pela Mary Schutz, tá? Então é um estudo que eles trouxeram, que existe, né, que tem, e eu acabei pegando esse estudo para que vocês pudessem saber e ficassem informados, enriquecidos sobre essa informação que eu acho que é interessante para todos nós, tá bom? Tanto para o crente quanto para o descrente, tanto para os irmãos aí protestantes quanto a Irmandade Católica. Enfim, de forma geral, e volto a dizer, se você não conhece esse canal, entra, você já pode se inscrever, Carlos Zanino ali, toque no sininho de notificações. O sininho de notificações é para a plataforma lembrar você dos próximos vídeos. No rodapé, o que você achou do assunto, até mesmo que você gostaria de saber um pouco mais ou daquilo que eu não escrevi. Apesar de são mais de 500 vídeos de A a Z, tá bom? O like ou dislike, ele ajuda a alavancar esse assunto de hoje e ranqueia melhor, né? É o assunto de hoje aqui e ajuda no canal. Tá bom, meu querido, minha querida? Deus abençoe vocês poderosamente, a casa de vocês, o trabalho de vocês. E até um próximo vídeo.